Um bom sábado a todos. Quantos estavam aqui ontem à noite? Ok? Eu posso dizer que a mensagem desta manhã será uma continuação da mensagem de ontem, mas quem não esteve ontem, não há nenhum problema, vai conseguir compreender perfeitamente. Eu louvo o Senhor por estarmos aqui com os irmãos, temos conhecido muitas pessoas, vamos com certeza deixar muitos amigos aqui, Rubens. Estamos muito felizes, muito contentes. Eu vou combinar com os irmãos aquilo que eu combinei ontem à noite, mas alguns não estavam. Eu falo um pouco rápido, ok? Então, se alguém tiver alguma dificuldade, pode erguer a sua mão, pedir para diminuir um pouco a velocidade e a gente se controla aqui. Eu estou muito feliz por ver pessoas que eu não vi há algum tempo. Júnior, é muito bom te ver aqui, viu? Somos muito amigos dos pais deles. Ele morava perto da nossa casa lá no Brasil. É muito bom revê-lo, viu? E é muito bom encontrar os irmãos aqui. Bom, a mensagem desta manhã, continuando a mensagem de ontem à noite, ontem nós falamos um pouquinho a respeito do grande amor de Deus por nós, de quão grande foi esse amor e quão grande foi o sacrifício que Cristo fez por cada um de nós pela nossa salvação. E hoje falaremos um pouco a respeito da nossa resposta a esse grande dom que foi a salvação em Cristo Jesus. Como resposta de amor e de gratidão pelo que Cristo fez por nós, Cristo espera a nossa adoração. E eu pergunto uma coisa de suma importância. Pense, o que é adoração? Nós precisamos compreender de uma forma plena o que significa esta expressão. E eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 95. O salmista nos fará um convite esta manhã. Salmos, capítulo 95, verso 6. Nós vamos ler o texto sagrado. Antes, porém, eu convido os irmãos a curvarem as suas frontes mais uma vez. Nós vamos falar com o Senhor mais uma vez nesta manhã. Oremos. Grandioso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos imensamente por tudo aquilo que já pudemos aprender da Tua Palavra nesta manhã. E neste momento que estamos mais uma vez com a Bíblia aberta, pedimos mais uma vez a intervenção do Teu Santo Espírito para que possa abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, que possamos compreender aquilo que vamos estudar, que possamos transformar este conhecimento em ações práticas no dia a dia e que possamos aproveitar todas as oportunidades que tivermos para compartilhar esta mensagem com aqueles que ainda não te conhecem. Ajude-nos agora, por favor, em nome de Jesus. Amém. Salmo capítulo 95, verso 6 diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O salmista então nos faz um convite a que adoremos ao Senhor. E nós precisamos compreender plenamente o que significa adorar a Deus. Eu vou fazer algumas perguntas para a nossa reflexão, não precisa responder de forma audível. E uma das perguntas que eu faço é o seguinte: o que você e eu viemos fazer na igreja hoje pela manhã? Existem duas possibilidades. A primeira delas, eu posso vir à igreja para assistir a um culto. A segunda possibilidade, eu posso vir à igreja para oferecer um culto. Então eu pergunto, não precisa responder, apenas pense. O que você veio fazer esta manhã? Assistir a um culto ou oferecer um culto? Por que é de suma importância que a gente compreenda isso e tenha em mente o que vamos fazer na igreja? É simples. Porque quando eu vou à igreja para assistir a um culto, então o culto precisa agradar a mim, porque eu vim para assisti-lo. Mas quando eu compreendo que não vamos à igreja assistir um culto, mas vamos à igreja para dar um culto a Deus, as coisas mudam. Porque agora o culto tem que agradar a Deus, mesmo que não agrade a mim. Então veja como é importante termos isso de uma forma plena. Vamos ler o que está escrito em Apocalipse no capítulo 14. É um texto muito conhecido, mas eu gostaria de ler aqui com os irmãos. Apocalipse 14, a partir do verso 6. Apocalipse capítulo 14, verso 6. A partir do verso 6. Diz assim o verso 6.
Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E fazei o quê? Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Verso 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Nós acabamos de ler, então, as 3 mensagens angélicas, que tem como centro a adoração a Deus. Esta mensagem que Deus confiou a este povo para ser levada a toda a nação, tribo e língua. Adorai ao Deus verdadeiro. Então nós compreendemos que o cerne, o centro do grande conflito é a adoração. Sendo a adoração o centro de tudo, nós precisamos compreender o que isto significa. Por quê? Porque eu posso estar oferecendo a Deus uma adoração falsa, crendo que estou oferecendo uma adoração verdadeira. Então precisamos saber o que é adoração. Existem 3 tipos básicos de adoração. A primeira delas nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 4. Um texto também muito conhecido. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, apresenta o primeiro tipo de adoração. João 4, 23, diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que tipo de adorador? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então vemos aqui o primeiro tipo de adoração, a adoração verdadeira. Como é a adoração verdadeira? Ela é oferecida ao verdadeiro Deus. E tem um segundo detalhe que nós vamos ver daqui a pouco, ok? Vamos para o segundo tipo de adoração. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Então, o primeiro tipo de adoração, a adoração verdadeira, oferecida ao verdadeiro Deus. E um outro detalhe que nós veremos daqui a pouquinho. Deuteronômio, capítulo 8, verso 19, apresenta o segundo tipo de adoração. Deuteronômio 8, 19. Diz assim o texto sagrado: Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós que perecereis. Então nós vimos o primeiro tipo de adoração, a adoração verdadeira. O segundo tipo de adoração que vimos em Deuteronômio, a adoração falsa, ou seja, oferecida a falsos deuses que em realidade não são deuses. Qual seria então o terceiro tipo de adoração? E é neste tipo de adoração que eu quero centralizar a minha mensagem nesta manhã. Volte aos evangelhos agora de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós veremos o terceiro tipo de adoração. Então, primeiro tipo de adoração, adoração verdadeira. Segundo tipo, adoração falsa. E o terceiro tipo, Marcos capítulo 7, verso 6. Aqui estão expressas as palavras do próprio Cristo. Marcos capítulo 7, verso 6. Cristo diz assim: Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Terceiro tipo de adoração. Então vamos recordar. Primeiro, adoração verdadeira, oferecida ao Deus verdadeiro. E mais um detalhe que já veremos. Segundo tipo de adoração, adoração falsa, oferecida a falsos deuses, que em realidade não são deuses.
E o terceiro tipo de adoração, o próprio Cristo classifica no verso 7. Olha o que ele diz: em vão me adoram. Que tipo de adoração é essa? Adoração vã. Adoração inútil. Por quê? Este tipo de adoração é oferecida ao Deus verdadeiro, mas de uma forma que não o agrada. Então vamos recordar para a gente fechar esse ponto. Primeiro tipo de adoração qual é? Verdadeira. Oferecida ao verdadeiro Deus, e aí sim entramos no segundo ponto. E de uma forma que o agrada. Segundo tipo de adoração? Adoração falsa, oferecida a falsos deuses que em realidade não são deuses. E o terceiro tipo de adoração, adoração vã, inútil, oferecida ao Deus verdadeiro, mas de uma forma que ele não aceita. Então nós precisamos entender de uma forma clara. E aí eu faço algumas perguntas para a nossa reflexão. Será que adoração e louvor são a mesma coisa? Ou são coisas diferentes? O ser humano pode ser louvado? Sim ou não? Sim. A Bíblia relata que, inclusive, o ser humano pode ser louvado pelo próprio Deus. O que é louvor? É apenas um elogio um pouco mais enfático. Agora eu pergunto, o ser humano pode ser adorado? Não. Então nós vemos que adoração e louvor são coisas diferentes. Agora, para que a adoração me leve, para que o louvor me conduza à adoração a Deus, este louvor tem que ser direcionado única e exclusivamente a quem? A Deus. Porque quando há louvor ao ser humano, não pode haver adoração a Deus. Será que adoração é música ou são coisas diferentes? Eu posso ter adoração verdadeira sem música? Posso ou não posso? Posso. Irmãos, esta é a área a qual tenho me dedicado há mais de 20 anos na igreja. E eu posso dizer, sem medo de errar, que em muitas circunstâncias teria havido uma adoração verdadeira se não fosse a música. Então temos que atentar para isso. Outro ponto, adoração é ir à igreja? Ou eu posso vir à igreja e voltar para casa sem ter adorado a Deus? Posso perfeitamente. Então a adoração não é necessariamente ir à igreja. Isso faz parte. Então, afinal, o que é adoração? Eu vou usar uma analogia, um exemplo simples aqui. Temos brasileiros aqui? Temos alguns brasileiros que vão me compreender melhor do que os portugueses, ok? Nós brasileiros passamos boa parte das nossas vidas, não sei como é a circunstância de vocês aqui, mas lá no Brasil passamos boa parte das nossas vidas em filas. Fila no banco, fila no restaurante, fila no aeroporto, fila no ponto de ônibus, fila em todos os lugares para onde vamos, temos que enfrentar uma fila. Eu pergunto, quem é que gosta de fila? Quem tem uma fila como um hobby, algo que eu vou andar pelas ruas procurando uma fila para eu entrar nela e ficar ali me divertindo? Alguém gosta de filas? Ninguém gosta de filas. Mas existe um grupo de pessoas que não se importa em estar numa fila por horas a fio, um dia inteiro, ou mesmo por vários dias, e eles estão ali firmes naquela fila e não se importam com isso. Se você se aproximar daquelas pessoas e perguntar o seguinte: tá bom aí? Tá agradável essa fila? Provavelmente essas pessoas dirão, não está não. Eu estou com muito calor ou está muito frio, eu estou faminto, eu quero me alimentar, minhas pernas doem. E você pergunta assim, mas se está tão ruim, por que você não vai embora? Por que você não sai dessa fila? Eu pergunto, o que essas pessoas querem nesta fila? Por que essas pessoas passam tanto tempo numa fila sem se importar com isso? Elas querem um pequeno pedaço de papel chamado ingresso. Um bilhete para ver quem? Para ver os seus ídolos. Então, se você pergunta a elas, tá bom aí? Elas dirão, não tá bom. Está desconfortável. Estou muito cansado. Então vai embora. Não vou. Porque mesmo sendo desconfortável para mim, pelo meu ídolo, eu faço qualquer coisa. Pelo meu ídolo, eu me submeto. E esta é a palavra que exemplifica de uma forma simples, didática e clara o que é adoração. Adoração é submissão. O verdadeiro adorador do Senhor é aquele que faz o que agrada a Deus, que faz o que for preciso pelo seu Deus, mesmo que ele não goste.
Mesmo que eu não queira fazer aquilo, porque para o verdadeiro adorador não importa o que foi dito, importa quem disse. E se foi Deus que disse, o verdadeiro adorador, gostando ou não, entendendo ou não, ele faz. O verdadeiro adorador, ele é submisso a Deus. Ele diz como essas pessoas aí nas filas: eu faço qualquer coisa pelo meu Deus. E aí eu faço uma pergunta para a nossa reflexão. Nós temos sido verdadeiros adoradores, submissos ao Senhor, obedientes a Ele? Esse é o conceito básico, a adoração. Bom, eu posso dizer que a adoração é um presente que eu ofereço a Deus? Sim ou não? Posso? A adoração é algo que eu dou a Deus, eu ofereço a Ele como um presente. Então lembre-se disso sempre antes de sair de casa, que esteja muito claro em nossas mentes. Eu não estou indo à igreja para assistir um culto, eu estou indo à igreja para oferecer o meu culto a Deus. Então a adoração é um presente que nós damos a Deus. Mas eu pergunto o seguinte: será que todo presente é bem-vindo? Alguém aqui já ganhou um presente que obrigado, mas não gostou muito? Alguém já passou por isso aqui? Todo presente é bem-vindo ou alguns presentes que nós não gostamos muito? Vamos pensar no seguinte. Ontem, dia 7 de setembro de 2018, a minha esposa e eu completamos 10 anos de casados. Ontem mesmo, viu? Imagine que nesse dia minha esposa se aproxima de mim com um belo presente para me dar nesse dia de aniversário. E ela me traz um lindo buquê de rosas. Preste atenção numa coisa. Não há problema algum em homem gostar de flores, ok? Não há problema nenhum, eu gosto de flores. Mas entenda que não é o tipo de presente que um homem geralmente gosta de ganhar, certo? E minha esposa vem com um lindo buquê de flores e me entrega muito feliz. Eu pergunto, foi um presente? Sim ou não? Foi um presente. Foi dado com boas intenções? Sim ou não? Sim. Mas foi bem-vindo? Me agradou? Não. Por que não? Porque na escolha do presente, a minha esposa levou em consideração o gosto dela ou o meu? O dela. E perceba que muitas vezes nós incorremos neste erro de oferecermos a Deus a nossa adoração, o nosso louvor, mas muitas vezes oferecemos a Deus algo que é do nosso gosto. E muitas vezes não é o que Ele gosta. Agora eu pergunto uma coisa. A minha esposa, são 10 anos de casados, mais 2 anos e 8 meses de namoro, e mais o tempo, de batalha para poder conquistar o coração dela. Isso faz parte da vida. Em todo esse tempo, principalmente depois de casados, a minha esposa nunca errou um presente. Todos os presentes que ela me deu, ela sempre acertou em cheio. Eu pergunto, por que ela nunca errou um presente? Por quê? Porque ela me conhece. E ela sabe do que eu gosto. Olha como isso é simples de entender, irmãos. Para que nós possamos oferecer a Deus uma adoração verdadeira e que o agrade, é um princípio básico, que nós o conheçamos. É impossível oferecer a Deus uma adoração verdadeira, um presente verdadeiramente aceito, se nós não o conhecemos. Porque nós precisamos saber qual é o gosto dele para que ofereçamos aquilo que ele gosta. Para que não venhamos a incorrer no erro de Caim. Eu pergunto uma coisa. Será que Caim deu frutas estragadas? Será que Caim deu o pior que ele tinha? Provavelmente não. Então eu pergunto, por que Deus não aceitou aquela oferta? Muito simples. Porque não foi o que Deus pediu. E uma pergunta que eu faço, eu gosto muito de fazer perguntas, eu sou matemático de formação, então eu gosto de fazer perguntas para a gente refletir. A outra pergunta que eu faço é a seguinte: Caim foi sincero em sua oferta? Houve sinceridade naquilo que ele ofereceu a Deus? Vamos ler um texto aqui da serva do Senhor a respeito deste assunto. Veja. Caim não estava disposto a seguir estritamente o plano de obediência. Meramente tomou dos frutos da terra e desrespeitou as exigências de Deus. Então eu pergunto novamente, Caim foi sincero? Não.
Como nós sabemos que não houve sinceridade? O que é sinceridade? Sinceridade é oferecer a Deus aquilo que não o agrada, quando o adorador não tem o quê? Conhecimento. E Deus aceita essa oferta defeituosa, sim ou não? Deus aceita, porque aquele adorador não tem conhecimento, então Deus aceita a sinceridade do seu coração. Mas a partir do momento que Deus instrui o seu povo, que Deus diz, filho, eu quero isto. Oferecer algo diferente disto é sinceridade? Não. Isso se chama rebelião. E foi o que aconteceu na vida de Caim. Ele sabia plenamente qual era a oferta aceitável a Deus, um cordeiro. Mas ele pensou, bom, eu tenho algo melhor. Eu vou oferecer os frutos da terra. E Deus não aceitou. Ali diz que ele desrespeitou as exigências de Deus. Então eu pergunto, Deus faz exigências? Deus é exigente? Sim, Deus é bastante exigente. Veja que interessante esse outro texto aqui. A igreja é o santuário da congregação. Devem existir aí o quê? Regulamentos a respeito do quê? Veja, regulamentos quanto ao tempo, ao lugar e o que mais? Até a maneira de adorar a Deus não é de qualquer forma. Devem existir regulamentos. E eu louvo ao Senhor e parabenizo esta igreja pela organização do culto. Nós sentimos plenamente a presença do Senhor aqui com esta organização que vocês têm. Que Deus seja louvado por isso. Mas na casa do Senhor deve haver regulamentos, e regulamento é uma palavra que não agrada muito aos ouvidos humanos, sim ou não? Aos ouvidos pecadores, regulamentos. É importante lembrar então que o culto não é para nós. O culto é para Deus e precisamos conhecê-lo. Porque se não conhecermos ao Senhor, o próprio Cristo diz o seguinte, pode avançar para nós? Cristo disse, sem mim, nada podeis fazer. Me responda uma coisa, nada é o quê? Nada é nada. Então eu posso ser um adorador verdadeiro sem Cristo? Não. Sem Ele, nada podemos fazer. Veja esse outro texto aqui. Satanás bem sabe que todos quantos ele levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos pelos seus ataques. Veja que não é uma possibilidade, é uma certeza. Se nós negligenciarmos o estudo diário da Palavra de Deus e a oração, nós seremos vencidos pelos ataques de Satanás e não poderemos oferecer a Deus uma adoração verdadeira. Porque é pelo estudo da Bíblia e oração que nós podemos conhecer a Deus e saber aquilo que Ele gosta. Então, sem oração, lembre-se disso, grave isso na sua mente. Sem uma vida de estudo diário da Bíblia, sem uma vida de oração diária, eu não posso ser um verdadeiro adorador. E aí ninguém precisa se manifestar, apenas pense, cada um em si mesmo. Quanto tempo eu tenho passado diariamente com a palavra de Deus aberta, estudando, e quanto tempo eu tenho gasto por dia em oração? Porque sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer. Veja esse outro texto. Não negligencieis a oração particular, pois é a alma da religião. Eu pergunto uma coisa. O que é alma? De uma forma simples, em uma palavra. A alma é algo que sai de nós e começa a vagar por aí. É isso que é alma? Isso é alma? Não? O que é alma? Me dê um sinônimo de alma. Ótimo. Vida. Alma é vida. Então vamos ler esse texto de uma forma diferente. Não negligencieis a oração particular, pois ela é o quê? A vida da religião. Lembre-se de uma coisa, o que dá vida à nossa religião, à nossa vida espiritual, não é necessariamente vir à igreja aos sábados. O que dá vida para a nossa religião não é, de repente, uma música mais animada. O que dá vida para a nossa religião, o que nos concede vida espiritual e poder, são os momentos que passamos, em particular, com Deus, em estudo da palavra e em oração. Aí está a vida da religião. Existem 3 esferas da adoração. 3. A primeira esfera nós já citamos. É a adoração particular. Você e Deus. Lembre-se de uma coisa, o culto familiar não substitui esta adoração particular.
você e Deus. Veja o que a serva do Senhor Ellen White escreveu. A graça divina deve ser diariamente recebida. Do contrário, homem algum permanecerá convertido. Então foi falado a respeito de conversão na lição da Escola Sabatina hoje. Nós passamos por uma experiência de conversão, mas nós precisamos manter isso dia após dia. Cada manhã temos que buscar uma nova conversão. E como podemos fazer isso? Nos alimentando da palavra de Deus, passando tempo com Deus em oração. Essa é a comunhão particular. É a base de tudo. E quando há um problema nesta comunhão particular, nesta adoração particular, acaba havendo problemas nos outros dois tipos de adoração também. O segundo tipo de adoração é a adoração em pequenos grupos. Nós temos então o culto familiar. Lembre-se sempre, eu gosto de reforçar isso. O meu culto familiar, eu e minha esposa, não substitui a minha adoração pessoal particular, eu e Deus. Está claro esse ponto? Então nós precisamos disso. Segunda esfera de adoração, então, os pequenos grupos. Reuniões de oração, vigílias, estudos bíblicos, o culto familiar e os pequenos grupos que as nossas igrejas têm formalmente constituídos. Então vem o terceiro tipo de adoração, que é a adoração congregacional. É isso que nós estamos fazendo aqui esta manhã. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto de um livro de uma autora adventista chamada Eurídice Osterman. Ela escreveu um livro intitulado O que Deus diz sobre a música. E ela tem um texto interessante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos agora. Veja o que ela diz. Seria ideal que este culto congregacional, representasse a culminância de todas as experiências de adoração que tivessem ocorrido durante a semana. Infelizmente, quando isso não acontece, essas experiências de adoração durante a semana, chegamos à igreja vazios. E lembre que na igreja a gente vem para oferecer algo. Nada temos a ofertar, porque nada foi cultivado no nosso relacionamento com Deus durante a semana. E, portanto, ir à sua casa para nós não representa nada. Funciona mais ou menos assim. Quando eu era criança, a minha mãe se aproximava de mim e do meu irmão e dizia assim: filhos, semana que vem nós vamos à casa da vovó. Disse vovó aqui também? A casa da vovó. Como você acha que meu irmão e eu ficávamos quando descobríamos que logo estaríamos indo à casa da vovó? Ficávamos felizes, alegres, ansiosos. Quem sabe nem dormíamos direito à noite. Por quê? Porque nós amávamos a vovó, porque nós conhecíamos a vovó, porque nós tínhamos um relacionamento muito próximo com a vovó. E, portanto, ir à casa da vovó para a gente era uma grande alegria. Pois bem, quando nós temos este contato com Deus todos os dias da semana, essa intimidade, esta amizade com Cristo por meio do estudo da Bíblia, por meio da oração, nós podemos dizer com o salmista: quando me disseram vamos à casa do Senhor, eu me alegrei. Pense na seguinte cena: um amigo bate à porta da minha casa. Leandro, vamos à igreja? E eu pergunto o seguinte a ele: quem vai estar lá? E ele me responde: Cristo. Cristo estará lá. Quem mais? Só Cristo. Só Cristo. Olha, eu até sei quem Ele é, mas nós não somos amigos. Portanto, deixa para outro dia. Outro dia eu vou à igreja. Agora imagine uma outra circunstância em que esse mesmo amigo bate à porta da minha casa e diz: Leandro, vamos à igreja. E qual é a pergunta que eu faço? Quem vai estar lá? E esse amigo meu diz assim: estará lá o cantor XYZ. Esse aí eu conheço. Esse aí eu acompanho dia após dia a sua carreira. Esse aí eu sei quem é. Então, vamos à igreja. E eu, irmãos, na minha vida pessoal, eu comecei a perceber uma coisa. Que justamente por falta de comunhão com Deus dia após dia na minha semana, é que para ter prazer em ir à casa do Senhor, para mim, tinha que haver uma pessoa famosa, conhecida.
Porque a simples e pura presença de Cristo na igreja, para mim, não era suficiente. Porque a Cristo eu não conhecia. E quando nós buscamos com intensidade a presença de Deus todos os dias, Ele se torna um amigo tão próximo, uma pessoa tão amada por nós, que aquelas portas estão abertas, eu estarei lá. Porque não há alegria maior para um cristão do que estar na casa de Cristo. E aí a pura e simples presença de Cristo será suficiente para encher a igreja. Euridice Osterman disse que quando nós não mantemos essa comunhão com Deus, a igreja passa a não ter nenhum significado para nós. E nós compreendemos por quê. É a casa de um desconhecido, ou alguém que a gente não conhece muito. Então, ir à casa desta pessoa para nós não representa nada. E eu gostaria de levar os irmãos a meditar neste momento. Mas eu quero fazer um acordo. Eu vou propor 3 testes aqui. 3. E cada um vai pensar em si mesmo. Combinado? Ninguém vai pensar no amigo ao lado. Combinado? Porque muitas vezes a gente tem o costume de dizer assim: aquele irmão tinha que estar aqui para ouvir isso. Já ouviram isso? Já disseram isso? Eu já disse isso muitas vezes. Mas não. É para nós. É para mim neste momento. Então vamos fazer um acordo aqui. Eu vou propor 3 testes para ver se a casa de Deus para mim significa alguma coisa. E cada um vai pensar em si mesmo. Ok? Vamos lá. Primeiro teste. Em que momento eu me preocupo mais para não chegar atrasado? Nos cultos da igreja ou no meu trabalho? Pense. Imagine que você acordou na segunda-feira atrasado para o trabalho. O que nós fazemos? Nós levantamos calmamente, vamos até a cozinha, comemos alguma coisa, tomamos um banho, nos vestimos lentamente. É assim? Não. Nós corremos desesperadamente para não chegarmos atrasados. Eu pergunto, temos o mesmo critério ao virmos à casa do Senhor? Se nós temos, louvado seja Deus. Mas se não temos, significa que a casa de Deus para nós já não vale nada. Ou vale menos do que o meu trabalho. E aí eu me reporto à mensagem de ontem. Eu pergunto, será que o meu chefe, o meu patrão, fez por mim o que Cristo fez? Pense. Segundo teste. Em que momento eu estou mais atento? Quando eu estou assistindo a algo na minha televisão? Ou quando a palavra de Deus está sendo exposta aqui da frente? Em que momento eu estou mais atento? Prestando atenção para não perder nenhuma palavra? Pense. Terceiro teste. Em qual momento eu me visto melhor? Quando eu vou, por exemplo, a uma entrevista para conseguir um trabalho, para conseguir um emprego? Ou quando eu venho à casa de Deus? Pense bem. Isso é extremamente importante. Porque são pontos que parecem pequeninos, mas que podem prejudicar ou impedir totalmente a nossa adoração. E então voltamos para casa crendo que adoramos a Deus, quando na verdade não adoramos, porque a adoração não começa quando entramos aqui, e a adoração não termina quando vamos embora. O que é adoração? É uma vida de submissão a Deus. Como foi dito aqui pela irmã na escola sabatina, colocar Deus em primeiro lugar. Isso é fácil, irmãos? É fácil para nós? Não. Exige esforço. Eu quero compartilhar mais um texto com os irmãos. Diz assim: nossas obras manifestarão o justo grau ocupado pelos tesouros celestes em nossas afeições. Devota-se o máximo cuidado, ansiedade e labor aos interesses mundanos, ao passo que as considerações eternas têm um lugar secundário, está em segundo plano. Nisto recebe Satanás dos homens aquela homenagem que reclamou de Cristo sem o conseguir. É o amor egoísta do mundo que corrompe a fé dos professos seguidores de Cristo, tornando-os débeis em força moral. Quanto mais amam suas riquezas terrenas, tanto mais longe se afastam
de Deus. Então, convido mais uma vez a meditação. Que lugar as coisas de Deus têm ocupado na minha vida? Têm sido tão importantes quanto as minhas atividades seculares? Ou muito mais importantes do que elas? Se eu me comporto na casa de Deus como se estivesse em qualquer outro lugar, significa que ela para mim não representa mais nada. E eu preciso rever os meus conceitos. Veja um outro texto. Aos que se portam em sua casa conforme não imaginariam fazer na sala de audiência de um governador terrestre. E se nós não temos respeito e compromisso com Deus, podemos adorá-lo? Podemos ser adoradores verdadeiros? Não. Estamos aí num grupo chamado adoradores vãos, que tensionam adorar o Deus verdadeiro, mas de uma forma que ele não aceita. Veja o que mais. Por causa de sua irreverência na atitude, no traje e comportamento, e sua falta de verdadeiro espírito de devoção, Deus muitas vezes, tem afastado o seu rosto dos que se achavam reunidos para o culto. Veja que aqui se trata de um grupo de pessoas que estão reunidos para o culto, e que Deus afasta deles o seu rosto. Por quê? Por causa de sua irreverência. Irmãos, lembre-se do que nós tratamos ontem. O que Cristo fez por nós é extraordinário demais. É um amor que não podemos e nunca compreenderemos plenamente. E o que Ele pede de nós é tão pouco perto do que Ele fez. Sim ou não? Tão pouco. Essa é a nossa forma de demonstrar amor a Deus. Veja o que mais a autora Euridice Osterman escreveu. Quando chegamos vazios à igreja, nada tendo a oferecer, o homem torna-se o foco da atenção e o desejo de uma emoção intensa é a única coisa que parece satisfazer a alma vazia. Eu não sei como é aqui em Portugal, mas no Brasil há muitas pessoas em busca de emoções, sensações. Se o culto não for extremamente emocional, não lhes dá nenhum prazer. Um culto onde a palavra de Deus fica em segundo plano. Muitas vezes eu acredito que o culto está morto, que o culto não tem nenhum vigor. E eu acredito que o que está acontecendo é que nós precisamos de novos planos, nós precisamos de novas estratégias, nós precisamos, de repente, de uma música um pouco mais animada para agitar as pessoas. E eu, em minha experiência particular, eu descobri uma coisa, que não eram os cultos que estavam mortos, o que estava morto era a minha experiência com Deus. Porque é na comunhão pessoal com Deus que está o que nós vimos antes? A vida. A vida da nossa religião. Irmãos, lembre-se de uma coisa. Nós, adventistas do sétimo dia, somos o povo da Bíblia. É aqui que está a força. Nossa força não está em nossa criatividade. Nossa força não está em nossos eventos. Nossa força não está em nossa música, apesar de que tudo isso faz parte do nosso trabalho. Nossa força está na palavra de Deus. Não apenas em estudá-la, mas também em vivê-la, dia após dia. Veja que interessante essa citação de Ellen White. As formas, cerimônias e realizações musicais não são a força da igreja. Qual é a força da igreja? A palavra de Deus. Veja o que diz o nosso manual. Se deixarmos de ser o povo do livro, estaremos perdidos e nossa missão terá falhado. Então eu pergunto, e essa é uma resposta individual: quanto tempo você e eu temos passado nos alimentando deste livro? Porque é este livro que sustenta a nossa vida cristã. Este livro, somado às horas que passamos em oração, conversando com Deus. Agora veja esse texto que é importante. Só podemos esperar um reavivamento em resposta a... Quantos aqui querem um reavivamento na igreja? Todos estamos aguardando por isso. E isso foi profetizado, isso irá acontecer nesta igreja. Mas Deus diz, meus filhos, vocês só podem esperar uma resposta positiva se vocês gastarem tempo fazendo o quê? Oração. Deixa eu dizer uma coisa muito importante, irmãos.
Eu não sei quanto peso, quão forte é a questão musical aqui na Europa. Mas no Brasil tem um peso muito grande a música na igreja. Deixa eu dizer uma coisa importante. A música nunca irá nos reavivar. Bons programas em si mesmos nunca irão nos reavivar. Quando a serva do Senhor usa a expressão só, quer dizer o quê? O que significa só? Só é só, unicamente, é isso. Queremos um reavivamento, ele só virá em resposta às nossas fervorosas orações. Então, mais uma pergunta: o que a igreja precisa como prioridade? Oração. Vigílias. Tempo de qualidade com Deus, individualmente. Sabe por quê? Porque o reavivamento da igreja é a soma do reavivamento da irmã, do irmão, da irmã e do irmão. O reavivamento individual de cada um de nós irá redundar no reavivamento da igreja. Então nós precisamos orar, orar, orar. E eu faço a pergunta: quanto tempo você e eu temos gastado por dia em oração? Quanto tempo? Porque sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer. E como nós vimos ontem, Cristo, que tinha uma natureza que recuava do mal, quanto tempo ele passava em comunhão com Deus? Quanto tempo em exame das Escrituras? Muitas vezes, irmãos, Cristo passava uma noite inteira. Não precisa responder, apenas pense. Você alguma vez já passou uma noite inteira com Deus? Todos nós temos problemas, sim ou não? Temos problemas na nossa vida? Problemas para resolver? Problemas simples, outros um pouco mais difíceis? Temos ou não temos? Todos nós temos. Agora eu pergunto, você já teve um problema muito difícil na sua vida para resolver, uma decisão muito séria para tomar? E eu creio que todos já tivemos. E a pergunta que eu faço é: quanto tempo nós passamos com Deus em oração antes de tomar essa decisão? Somos mais poderosos que Cristo? Sim ou não? Não. Ele precisava disso? Precisava. E nós? Também. Esse era o segredo da vida vitoriosa de Cristo. E é por isso que muitas vezes eu olho para Cristo e digo assim: eu não consigo ser como Ele. É impossível ser como Cristo. É impossível vencer como Cristo venceu. Por que a gente pensa assim muitas vezes? Porque nós não estamos dispostos a fazer aquilo que Cristo fazia. Porque esse é o segredo da vitória. E se fizermos, seremos vitoriosos como Ele foi. Agora, o que não pode faltar na adoração? Hebreus capítulo 11. O que não pode faltar numa experiência de adoração? Hebreus capítulo 11, verso 6. Um texto bastante conhecido. Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus 11, verso 6, diz assim: de fato, sem o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Espera um minuto. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não agrado a Deus, eu posso adorá-lo? Então eu posso traduzir esse texto da seguinte forma: sem fé é impossível adorar a Deus? E aí vem a pergunta. Lembre-se, irmãos, estamos falando no contexto de pessoas que têm luz e conhecimento, ok? Porque há pessoas que Deus aceita a sinceridade do coração por não terem a luz que nós temos. Mas eu pergunto, o que é afinal fé? Eu vou criar uma situação. Imagine que a minha mãe hoje, está num hospital, à beira da morte. E eu falo com Deus o seguinte: Senhor, por favor, cure a minha mãe. Cure a minha mãe. Eu quero que ela viva, eu não quero que minha mãe morra. Cure-a, por favor. E imagine que eu tenho certeza que Deus vai curar. Isso é fé? Isso é fé? Vou mudar a pergunta.
Já fiz ontem. Os companheiros de Daniel tinham certeza que seriam libertos da fornalha? Faltou fé para eles? Então nós precisamos entender o que é fé. Lembre-se disso, eu ter certeza que minha mãe vai ser curada não é fé, isso é pensamento positivo e pessoas estão ganhando milhões com esse tipo de pregação. Muito dinheiro. Sabe o que é fé? Fé é assim: Senhor, eu quero muito que o Senhor cure a minha mãe. Eu desejo muito isso. Por favor, cure a minha mãe. Tire-a deste hospital. Mas o Senhor curando ou não, eu continuo fiel. Isso é fé. É fácil para nós, irmãos? Foi isso que os companheiros de Daniel fizeram. Senhor, por favor, nos livre dessa fornalha. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Mas o Senhor fazendo ou não fazendo, tanto faz. Nós não vamos adorar a estátua do rei. Vamos continuar firmes. Irmãos, voltamos à mesma questão da adoração. Fé é submissão. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Eu não estou enxergando o que vai acontecer lá na frente. Mas eu sei de uma coisa. A vontade de Deus é essa. Independente do que aconteça comigo, eu vou fazer. Isso é fé. E sem fé, não é possível adorar a Deus. Agora, como eu posso desenvolver isso? É o último texto que nós vamos ler. Como é que eu posso desenvolver isso? Essa fé. Filipenses capítulo 2, verso 13. O último texto desta manhã. Filipenses capítulo 2, verso 13. Também um texto bastante conhecido. Filipenses 2, 13. Diz assim o texto, Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo sua boa vontade. Então voltamos para a mesma questão que Cristo disse anteriormente. Sem mim, nada podeis fazer. Então lembre-se, irmãos, aqueles que não passam tempo com Deus em oração e estudo das Escrituras todos os dias, não podem ser verdadeiros adoradores, porque não podemos fazer nada sem Ele. É Deus quem nos faz verdadeiros adoradores. É Ele quem faz esse trabalho em nossa vida. Veja o que o irmão White comenta a respeito desse texto. Não podeis mudar vosso coração. Não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições, mas podeis escolher servi-lo. Podeis dar-lhe a vossa vontade. Ele então operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Vossas afeições centralizar-se-ão nele, vossos pensamentos estarão em harmonia com ele, e assim seremos verdadeiros adoradores. É Ele quem nos faz, por meio do trabalho do Espírito Santo. Veja, para o servirmos devidamente, é mister nascermos do Divino Espírito. Esse é o verdadeiro culto, é fruto da operação do Espírito Santo. A tais adoradores Cristo está buscando. Espera recebê-los e torná-los seus filhos e filhas. Alguém pode estar pensando assim, Leandro, como é que é isso na minha vida prática? Deus não quer o meu sentimento? Não. O sentimento Deus trabalha. Ele quer a minha decisão. Como é que funciona na prática? Funciona assim. Amanhã pela manhã você decide levantar 1 hora antes do seu horário habitual. Para quê? Para passar 1 hora com Deus, em estudar a palavra, em oração. E quando você se ajoelha diante de Deus, você fala assim com Deus, Senhor, eu não gosto de ler a Bíblia. Não gosto. A letra é muito pequenininha, uma linguagem um pouco complicada de entender, não tem figuras, não tem imagens, não é colorida. Senhor, eu não gosto de ler a Bíblia, mas eu vou ler, porque não importa o que eu gosto, importa o que o Senhor quer. Senhor, aquilo que o Senhor propõe para mim, nos meus hábitos de vida, a minha alimentação, a minha recreação, a minha música, a minha maneira de falar, de me relacionar com as pessoas. Senhor, eu sou sincero, eu não gosto muito desse sistema teu, mas eu vou fazer, porque o Senhor mandou. Por favor, transforma o meu gosto.
E quando nós insistimos nisso, irmãos, o Espírito Santo vai trabalhando, até chegar um momento que ler a Bíblia é um grande prazer. Passar tempo em oração é o momento máximo do nosso dia. E ansiaremos constantemente estar na presença de Deus. Lembre-se, Deus não quer sentimentos, Ele quer decisões. Ele diz, filho, me dá sua decisão. Deixa que o sentimento eu trabalho. E um dia, irmãos, essa mensagem alcançou a minha vida. E eu tomei uma decisão naquela altura. A partir de amanhã, eu vou acordar 1 hora mais cedo, só para passar tempo com Deus em estudar a Bíblia e oração. Na manhã seguinte, o meu relógio despertou, eu levantei, fui até a mesa da cozinha, me assentei, estudei a minha Bíblia, conversei com Deus. No dia seguinte, o meu relógio despertou novamente, eu levantei, passei meu momento com Deus antes de sair para o trabalho. No terceiro dia, o relógio despertou novamente, eu levantei e percebi uma coisa, eu ainda tenho 1 hora para dormir. Sabe o que eu fiz? Desliguei o despertador e voltei para a cama. No outro dia eu levantei e tive meu momento com Deus. No outro dia desliguei o despertador, voltei para a cama. Irmãos, vocês conseguem compreender qual é a luta da vida cristã, sim ou não? Muitas pessoas pensam que a nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é contra a negligência em buscar a Deus em oração todos os dias e estudar a Bíblia, porque é nessa comunhão que o pecado é vencido. É fácil nos mantermos conectados a Deus todos os dias? É fácil separar tempo para Deus todos os dias? É fácil? Ou é uma luta? Para todos nós. Mas essa luta que temos que travar como cristãos, porque sem isso não seremos vencedores. Essa, como disse a irmã na escola sabatina, essa é a nossa parte. É isso que precisamos fazer. Esse é o nosso esforço. Buscar a Deus todos os dias. E lembre-se de uma coisa, irmãos, em nome de Jesus. 5 minutos com Deus por dia não resolve o problema espiritual de ninguém. Precisamos passar o máximo de tempo que pudermos com Deus. O máximo de tempo que pudermos com Deus. E Ele irá trabalhar na nossa vida. E irá então nos transformar em verdadeiros adoradores. Aqueles que o conhecem, portanto, podem oferecer a Ele aquilo que Ele gosta, aquilo que o agrada, aquilo que Ele aceita. Eu pergunto, Deus pode fazer isso em nossa vida? Ele pode nos tornar adoradores verdadeiros? Sim ou não? Ele pode vencer o pecado em nossa vida? Pode ou não pode? Deus pode. Porque aquilo que parece impossível para nós, é possível para Deus. Por isso se chama fé. Fé, irmãos, é olhar para o espelho e pensar, sabe quando que esse rapaz que está no espelho vai viver uma vida santa? Nunca! Não é assim que a gente pensa ao olhar para o espelho? Mas o que a fé faz? Se Cristo disse que pode fazer isso em nossa vida, Ele pode. O que eu tenho que fazer, Senhor? Busque a mim. Estuda a Bíblia, oração, e se submeta às minhas ordens, e eu vou fazer isso na sua vida. É fé. Se Ele diz que pode, Ele pode. Então, em nome de Jesus, a guerra está chegando ao fim. Não desista. Não desista. Já estamos quase no lar. Falta muito pouco. Então, não desista. Meu desafio final. Todos os dias, separe pelo menos 1 hora do seu dia, de preferência a primeira hora do seu dia, para estudar a sua Bíblia e passar tempo em oração com Deus. E vocês vão ver o que vai acontecer. E se submeta àquilo que Deus ordena. E vocês verão a transformação ser feita. Aliás, na verdade nós não veremos não. Porque quanto mais perto de Cristo nós estivermos, nós nos sentiremos cada vez mais o quê? Mais pecadores. Mas as pessoas verão transformações em nós. E o melhor de tudo, estaremos fazendo a vontade do nosso Deus. É isso que importa para nós.